Bom, pessoal, continuando, é, como que vocês cadastram peças, né? Então, a gente vem em configurações, peças, e aqui vocês vão escolher a peça que vocês querem criar. Então, se é um interruptor, se é uma tomada, a gente sempre entra aqui em dispositivo elétrico embutido. Se vocês forem fazer um cadastro de lâmpadas, vocês podem inserir um grupo de lâmpadas, ou pode vir aqui na própria lâmpada, por exemplo, fluorescente, e acrescentar alguma nessa lista. Então, quando a gente vem clica nessa lista, eu venho no mais, ele insere uma do zero. Mas se eu quero pegar uma como base, né, e editar ela, e criar uma com base nessa configuração, a gente clica em copiar. E ele cria uma cópia em relação a essa. E aí a gente dá um nome aqui um pouquinho diferente, só para não ficar repetido aqui, tá? Então, a criação, ela vai nesse sentido, de você criar com referência em alguma já existente, ou criar uma nova. Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Dispositivo elétrico embutido, eu vou abrir, e vamos descer lá por tomada, porque são as que a gente acaba criando mais, né? Então, são as tomadas hexagonais, eu vou abrir aqui, e a gente tem vários modelos, ó. Aqui, na verdade, elas já estão criadas, né? Por exemplo, eu vou excluir essa dupla, né? Então, como é que eu excluo dessa lista? Clicar no menos, ela desaparece. Aqui não tem como fazer o Ctrl Z, tá? O voltar. A partir do momento que você excluiu, você realmente excluiu ela da sua lista, tá? É, vou excluir, vou criar uma baixa dupla, por exemplo. Então, vou até excluir ela aqui para vocês verem. E vamos criar uma nova agora, já que eu acabei excluindo o que a gente tinha aqui. Então, assim, se eu vou criar uma baixa, eu não tenho na minha lista uma baixa dupla. Então, eu pego uma configuração baixa e aí eu edito ela para se tornar dupla. Clico nela, venho em copiar. E aí, o que que eu vou mudar aqui? Eu vou colocar um 2x na frente para caracterizar o que eu realmente quero. E aí, ela já foi criada. Agora a gente só precisa editar as informações aqui para elas ficarem coerentes, né? Então, ó, ela já existe aqui na lista, ó. Eu tinha clicado nessa, criei uma cópia, deixei ela como 2x e ela foi criada. Então, o que que a gente tem que mexer aqui? O desenho não vai mudar, né? O nome da peça a gente já deu. Como ela é 2x, é importante que no local indicação, aqui é onde a gente escreve a sigla, por exemplo, quando ela é uma específica, a gente coloca aqui, né? Quando ela é dupla, então eu venho e coloco aqui 2x. A gente precisa configurar também a lista de material, né? Então, aqui a gente tem placa com uma função. Na verdade, agora não é de uma função, é uma placa de duas funções, né? Então, é uma unidade de placa com duas funções. Agora, a gente não tem mais uma tomada. A gente tem que editar aqui para duas. Isso aqui é de extrema importância para que a sua lista de material ela fique correta. Então, se a gente não arruma aqui, o projeto ele vai até rodar, mas ele não é quantificado corretamente a lista de material, tá bom? E aqui, nesse espaço, é onde a gente coloca as informações características dessa tomada. Então, o mais você acrescenta uma aqui, o menos você exclui. E nos três pontinhos sempre edita. Então, abre os três pontinhos, o que que eu tenho de informação? Eu tenho a potência da tomada, eu tenho quantas elas são, né? Então, essa parte aqui, se eu for criar uma de 600, eu altero aqui para 600. Mas além de alterar aqui para 600, tem que lembrar de colocar os 20 ampere aqui também, tá? Então, a de 600 obrigatoriamente tem que ser de 20 ampere. Então, onde eu escrevo 20 ampere? Aqui na palavra indicação, tá? E aqui a gente tem a criação dela. Então, a gente arrumou a lista de material, colocou a indicação e agora ela realmente existe. Então, criar a peça é com base nisso, né? O exemplo do ar-condicionado, que é uma tomada específica, tem que lembrar sempre que o ar-condicionado a gente tem que arrumar aqui a configuração, né? É, exatamente com a lista de material que a gente vai utilizar naquele ar-condicionado. Então, eu preciso configurar. Ó, hoje, os ar-condicionados não usam mais tomada. Eles têm simplesmente a caixinha 4x4 e a plaquinha com o furo para passar a fiação. Mas a tomada em si não existe, né? Porque é uma ligação direta. Então, é importante a gente sempre se atentar. Algumas coisas estão defasadas. Aqui, por ser específica, na palavra indicação, a gente coloca o quê? A sigla, que se refere ao ar-condicionado, porque toda específica tem que ter a sigla, e os BTUs para a gente poder identificar. Quando a gente abre aqui a configuração da tomada, ela vai ter uma potência específica para aquele ar-condicionado, tá? Então, a parte de criação de peças é muito importante em relação a isso, tá bom?
Dando sequência aqui, o que mais que a gente precisa saber, né? Vocês vão lançar todos os pontos, todas as lâmpadas primeiro, depois vocês começam interruptor, tomada específica e fazem todos os lançamentos. Terminando essa etapa, o que que vocês podem já fazer? Aí a gente vai lançar os demais itens que faltam no nosso sistema, que seriam os quadros, né? Então, os quadros, a gente tem distribuição, medição e o alimentador predial. Só que a gente só pode lançar eles a partir do momento que a gente configurou o nosso dimensionamento, tá? Então, a gente vem aqui, configuração, dimensionamento, e aí a gente precisa estabelecer o padrão dessa casa. Ela é fase mais neutro, duas fases mais neutro, ou três fases mais neutro, ou ela é fase-fase, né? Então, aqui tem que ser definido isso, tá? Então, no nosso caso, é uma casa um pouco maior, então ela é três fases mais neutro. Então, eu tenho que deixar definido isso, porque senão vocês não conseguem encontrar os quadros corretos, tá? É três fases mais neutro, também tem que colocar a entrada de serviço. Então, a gente tem que colocar aqui, que no nosso caso, ele não tem Energisa, mas ele tem configurado aqui CEMAT, né? Então, a gente vem e substitui aqui. Ah, tem uma aqui, ó. Na verdade, de vocês vai estar CEMAT, tá? É que esse daqui, nesse computador, eu tenho configurado Energisa. Mas o de vocês já vai aparecer CEMAT, tá bom? É porque o meu foi alterado aqui. Mas é só procurar no de vocês CEMAT. Então, ok. Agora a gente consegue inserir os quadros. Então, elétrico, quadros, a gente começa com alimentador predial, posição teto, e aí a gente deixa lá fora do terreno. Então, lá fora do terreno, posso desligar o ponto relativo, porque agora a gente só quer inserir ele aleatório aqui na parte externa. Desligo a opção teto, e a gente vem aqui por entrada de serviço. Então, é o meu primeiro filtro. Aqui, ó, CMAT Multiplex. E aí a gente vai lá embaixo e vamos ter uma opção. Ancoragem em poste, medição em poste. Só que a gente vai usar 1:6. Então, a gente tem aqui, ó. Ancoragem em poste, medição em poste, saída aérea, eletroduto PVC de 1:6, 4 fios. Atribui e tá inserido o alimentador. Tem que ter o alimentador, porque é a entrada de energia, tá, gente? Na sequência, a gente vem com o quadro de medição. Então, a posição dele é média. E a gente coloca aqui no muro, né? Aí mudamos agora para quadro de medição, SEMAT, o filtro. E aí a gente desce, que é a parte inferior. Então, a gente vai ter a opção aqui do trifásico, ó, medidor trifásico, unidade consumidor individual, embutir, uma caixa, medidor trifásico. Percebam que a gente achou o trifásico, né? Se não tivéssemos configurado aqui no início, a gente não acharia esses elementos, tá? Eles ficariam de difícil acesso às informações. Então, por isso que a gente tem que configurar lá no início essa parte, que ele é trifásico já, para poder puxar essas informações. E dentro da casa, normalmente a gente coloca numa região mais central da casa, a gente insere o quadro de distribuição. Pelo padrão da casa, né? A gente coloca aqui quadro 1, que é só um quadro, ou dependendo da casa, vai ter dois. A gente vai inserir aqui dentro da casa esse quadro. Lembrando, filtro, quadro de distribuição. Então, vocês sempre vão mudando nesse quesito, tá? Quadro de distribuição, chapa pintada embutir. E a gente pode pegar aqui pelo tamanho da casa, um de 21 ou 29 de juntura. Então, vamos pegar esse de 21, que é o que a gente utilizou em sala. E aqui está inserido o nosso quadro. Então, assim, a parte de lançamento é lâmpadas, interruptor, tomada, conjunto, né? Os quadros, né? Alimentador, quadro de medição, quadro de distribuição. Após essa etapa, o que a gente faz? A gente vai para a parte de traçado e criação de circuito, tá? Então, como que a gente faz o traçado? Sempre o traçado é por aqui, ó. Condutor em curva, tá? Então, clico em condutor em curva. Normalmente, eu prefiro fazer inicialmente a parte do teto. Então, qual que é a configuração? PVC flexível, tipo leve, 3/4. E a gente vai ligando lâmpada por lâmpada, né? Então, normalmente eu clico em uma, ó, e clico na outra. E aí, ele vai pedir para você clicar mais duas vezes, ó, clicando para fazer uma leve curva.
Nesse momento, o ortogonal ele pode ser desligado, tá? E aqui o comando, ele não desliga, tá? A gente pode sair clicando, ó. Aí, e ele já vai direcionando. Aqui é aquela parte da gente cuidar para o caminho não ficar longo, tá? Ah, terminei de fazer todas as lâmpadas, lâmpada com lâmpada, até a lâmpada chegar lá no meu quadro de distribuição. O que que a gente faz? A gente vai pegar agora os elementos e conectar na lâmpada. Então, a gente pode pegar mantendo a opção teto, ó. Então, ligo na lâmpada. E percebam que eu não desligo o comando, ó. Ó, quando ele aparece essa mensagem, é que a gente clicou errado, tá? Clica em não e tenta novamente, ó. E aí a gente vai tendo esse lançamento dos eletrodutos, tá bom? E aí depois a gente vem para a parte da criação do circuito, tá bom? Como que a gente cria o circuito? Depois de fazer todo o traçado. Lembrando que foi algo que a gente estudou antes e tudo mais, né? A gente pode vir aqui, é, elétrico, circuito, definir circuito. Então, normalmente eu sempre começo pelas lâmpadas. Então, a gente seleciona as lâmpadas, todas que vão compreender aquele circuito, dois Enter, e aí a gente vai entrar nessa janela, tá? Nessa janelinha aqui, a gente tem todos os elementos. Os circuitos ficam sempre no quadro de distribuição. Então, a gente clica no quadro de distribuição e aí vem no mais. Esse maisinho, aí a gente vai configurar. Então, assim, como aqui é só um resumão da aula, né, eu não estou fazendo todo o projeto do início ao fim, estou dando algumas dicas, eu vou explicar qual que é a configuração de cada casa. Então, por exemplo, se eu estivesse fazendo iluminação, como que seria a configuração? Iluminação, fase mais neutro, cabo unipolar, Pirelli Pirastic, Eco Plus, e aí o disjuntor seria unipolar. Então, essa configuração aqui exatamente seria para iluminação, tá, pessoal? Na íntegra, manteríamos para iluminação. Prof, eu não vou fazer iluminação agora. Eu vou fazer, por exemplo, ar-condicionado. E aí a gente vai mudar o que aqui, se for um ar? A gente muda para condicionador de ar residencial. Agora a gente não é mais fase mais neutro, é fase fase. Essa parte aqui do cabo não muda e o disjuntor a gente muda para bipolar termomagnético, tá? Então, essa vai ser a configuração que vocês vão usar para todos os ar-condicionados. Fase fase, tem que configurar o tipo aqui que nós criamos em sala e o seu disjuntor. E o restante aqui não mexe, tá bom? Agora para o próximo. Se a gente for fazer de chuveiro, aí não é mais condicionador de ar, nós temos que mudar aqui, ó, aparelhos eletrodomésticos de aquecimento. Acho que o de vocês está lá com escrito de outra forma, mas no mesmo princípio. Mantemos o fase-fase e o disjuntor bipolar. Tá? Então, toda vez que criar o circuito, são essas configurações que a gente tem que cuidar. Se eu estiver fazendo tomadas normais, né? Então, tipo, tomadas sala, por exemplo. O que que vai ser? A gente usa a configuração iluminação, TUG, casa e apartamento, fase mais neutro, e o disjuntor volta a ser unipolar, termomagnético DIN. Então, são essas configurações, tá? Que a gente tem que ir se atentando no momento de estar criando o circuito, tá bom? E aí, configurar certinho para a gente não ter trabalhos onerosos lá na frente. Quando a gente cria o circuito, a gente dá um OK, e aí percebam que, ó, o circuito foi criado dentro do quadro, e quando eu der um OK novamente, ele vai aparecer essa mensagem. Por que que ele aparece essa mensagem? Porque a gente selecionou a lâmpada. Só que se a lâmpada tem o mesmo nome do interruptor, ele pergunta se eu quero que realmente aquele interruptor também pertence a esse circuito. E a gente vai dizer sim, porque nós estamos vinculando o interruptor à lâmpada. Então, a gente sempre clica em sim quando aparecer essa mensagem durante a criação do circuito de iluminação. E aí está criado. Tá? Onde eu consigo enxergar os circuitos? Aqui, ó. Editar circuito, e aí tá aqui, ó, quadro, distribuição e a iluminação. Quero fazer um novo circuito, né? Elétrico, circuito definir, né? Então, vamos fazer, por exemplo, com tomadas aqui. 2 Enter. Clica primeiro no quadro e depois no mais, tá? Aí eu coloco lá, tomadas. A configuração aqui é essa. Dou um OK. E aí percebam que já foi vinculado na sequência. Dou um OK. E aí o númerozinho apareceu aqui na frente. Então, essa é a criação do circuito, que foi o que a gente viu até a última aula.